Tiago vai ter que esperar. Enquanto eu orava, eu ouvia Deus me dizendo: prega sobre Jesus como autor e consumador da fé. Vamos ler então Hebreus capítulo 12, leio na versão NAA, ainda não fiz a nova tradução deste livro, um dos mais difíceis para essa finalidade. Portanto, Hebreus capítulo 12, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, vimos agora várias aqui, não é? Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Pense naquele que suportou tanta oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Sabem os irmãos que ninguém sabe quem escreveu essa carta, chamada de carta aos Hebreus, isto é, aos judeus daquela época, possivelmente uma carta mais tardia, talvez nos anos 70 da era cristã, mas o autor não se apresentou. Muitas teorias. Eu tenho uma, então eu vou dizer a minha. É uma carta de teologia do apóstolo Paulo, escrita por um discípulo dele, que não ousou colocar o nome. Mas se você tiver outra teoria, fique com ela, não fique com a minha, porque a minha é só uma teoria, não tem nenhuma base bíblica para afirmar isso, porque o autor é anônimo. Essa carta, ela nos ajuda a entender o livro de Levítico. Por essa razão, em nossa jornada, quando chegarmos a Levítico, não vamos ler Levítico, vamos ler Hebreus, e depois vamos ler Levítico. Essa carta lembra aos judeus que eles tiveram uma história, desde Abraão, passando por Moisés, chegando a Jesus Cristo. Essa carta lembra que a fé é o centro da vida. E ele, quando conta a história no capítulo 11, anterior, de homens e mulheres que fizeram tanto, diz que fizeram-no pela fé. E essa carta nos diz que Jesus é o autor e consumador da fé. E essa semana alguém me fez essa pergunta: o que é isso, Jesus, autor e consumador da fé? Eu fiquei com aquela pergunta na mente, e vamos então agora considerar. Temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. A nossa fé não é vivida na solitude, na solidão, no individualismo, no solipsismo. A nossa fé é vivida na comunidade. Podemos vivenciar a nossa fé sem igreja? Podemos. Mas se é difícil com a igreja, imagine sem a igreja. Ah, mas a igreja tem muitas pessoas imperfeitas, inclusive você. E eu estou nesse grupo aí também. Mas Deus providenciou a igreja para que as verdades absolutas do Evangelho ocupem o centro
da igreja e logo da vida. Uma igreja não é para proclamar outra verdade senão esta: Jesus é o autor e o consumador da fé. Essa grande nuvem de testemunhas, e aqui o autor se refere aos heróis da fé, capítulo 11, os patriarcas, os homens e mulheres do passado, também são para nós testemunhas. Por isso, tudo aquilo que foi escrito para a nossa fé. Mas hoje também nós temos testemunhas. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Se você veio de carro, você observou que outros carros entraram com você no estacionamento. Se você veio a pé ou por meio de condução, também observou que várias pessoas adentraram juntamente com você aqui. E quando você entrou por aquela porta ou por aquela porta, você viu que já tinham pessoas aqui e outros chegaram depois de você. Essa é a beleza da comunidade, em que um ajuda o outro, em que um ora pelo outro, em que um se interessa pelo outro. São perfeitos, mas a sua imperfeição está aquém da perfeição do Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Esse verso nos convida a que nós também sejamos essas testemunhas. Porque quando ele narrou e colocou esses homens aqui, foi para que nós nos mirássemos nesses homens e mulheres. São chamados de heróis da fé. De igual modo, eu e você devemos e podemos ser heróis da fé para os outros, mesmo em nossas imperfeições. Todos aqui eram imperfeitos. E talvez alguns de nós até ousaríamos dizer que são mais imperfeitos do que nós. Porque eles fizeram coisas que nós não fizemos, por exemplo. Mas são heróis. São homens e mulheres cuja fé nos desafia a ter uma fé similar, mesmo em suas imperfeições. As pessoas que convivem conosco precisam nos ver como testemunhas de Jesus. É a única maneira pela qual vão crer em Jesus, olhando para as nossas vidas. Já mencionei aqui que às vezes as pessoas dizem assim: não olhem para mim, olhem para Jesus. Falso e verdadeiro. Verdadeiro, que de fato devemos olhar para Jesus, que é perfeito. Falso, que mesmo que digamos não olhe para nós, vão olhar para nós. E o que estão vendo? Prossigamos na leitura do texto. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Hoje, quando eu vinha para cá, ali na rua Conde de Bonfim, me veio uma palavra, mas não veio no plural: arrependimentos. Então eu pensei, nós estamos precisando de arrependimentos. Porque aquele arrependimento primeiro, confessando os nossos pecados, nós já o temos feito. Mas como é que lidamos com os nossos erros, que são cotidianos? Nós os relevamos, nós os simplificamos, nós os colocamos na categoria de banais? Ou são coisas que impedem a nossa caminhada rumo a ser as testemunhas que Deus espera que nós sejamos? Não podemos brincar com o pecado, dar um outro nome a ele que não seja pecado, porque ele firmemente, diz o texto, se apega a nós, se torna um estilo de vida nosso o pecado, mas não pode ser. Diante do pecado, temos que dizer, como Jesus disse para Pedro no momento: sai para lá. Não podemos permitir que o pecado se agarre em nós e se torne nosso jeito de viver. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A vida,
como ela deve ser vivida, a vida com Cristo, a vida em Cristo. Como a viveremos? É com perseverança, com persistência, com denodo, com aplicação. E lembremos mais uma vez, não para sermos salvos, já fomos, mas para que vivamos de um modo digno dessa salvação, nos termos do apóstolo Paulo. Hoje, no culto da noite, vamos falar sobre caráter, integridade, porque todos nós precisamos de viver de um modo, diz a Bíblia, eu sei que é forte a palavra, mas não é minha, irrepreensível. Irrepreensível é viver de um tal modo que não haja nenhuma área da vida nossa pela qual sejamos condenados. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Autor da fé quer dizer o quê? Quer dizer que só tem fé aquele ou aquela que Deus escolheu para ter fé? Não. O texto está dizendo, com o autor da fé, é que ele, mas em seguida nós lemos isto, se sacrificou em nosso lugar e tornou possível a fé. Nós somos os autores da nossa fé, porque Jesus é o autor da fé. Podemos dizer que um autor primeiro e um autor segundo. O autor primeiro de nossa fé é Jesus, porque Ele possibilitou, ao morrer na cruz em nosso lugar, Ele possibilita a nossa fé nele como nosso Salvador. Se Ele não tivesse morrido na cruz, ainda continuaríamos fazendo sacrifícios. Mas como Ele morreu na cruz e fez esse único sacrifício, nós não precisamos mais fazer sacrifícios, por isso Ele é o autor da fé. E quando nós cremos nisto, nós damos sequência à missão que o Pai lhe deu de nos salvar. É nesse sentido que Ele é o autor da fé. E o consumador? O terminador, o concluidor, o completador. Essa é uma palavra de difícil tradução, mas quer dizer o seguinte: é aquele que começa a nos colocar os fundamentos da cruz e continua nos pastoreando e apacentando, porque sem Ele nós não conseguimos ficar firmes na fé. Sem Ele o pecado de novo nos envolve e nos toma e nos comanda, mas com Cristo ao nosso lado, Ele vai aperfeiçoando a nossa fé. A ideia de consumação, portanto, é uma ideia de aperfeiçoamento. E a pergunta que eu tenho que me fazer é esta: se a minha fé, que é humana, a fé é humana, foi divina quando Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar, mas depois disso ela é humana, é uma ação nossa, é uma resposta nossa. A pergunta é: eu estou me aperfeiçoando nessa fé? Ou um dia eu entendi que Jesus Cristo me salvou na cruz e mantenho ainda aquela mesma fé de há alguns anos, ou a minha fé vem crescendo a cada dia, como diz o texto bíblico, no conhecimento da graça, ou eu me acomodei. Nossa igreja disponibiliza muitos recursos para o crescimento na graça que vem da aceitação de Jesus como Senhor, mas continua com o estudo da palavra de Deus. Em nossa igreja, sobretudo, na escola dominical, onde a Bíblia é exposta, às vezes verso por verso, o entendimento claro, para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Há uma expressão no mundo da educação que fala de pessoas que são ensináveis e pessoas que não são ensináveis. Eu espero que eu e você estejamos no grupo das pessoas ensináveis.
como dizia minha avó, nas priscas eras do milênio passado, tem aquela pessoa que entra por aqui e sai por aqui. É uma expressão que até os mais jovens conhecem. Muitas vezes nós ouvimos maravilhas sobre quem Deus é, o que Ele faz, o que espera de nós, mas podemos permitir que entre por aqui e saia por ali. Nada nos significou, porque não somos ensináveis. Nosso desejo, quando preparamos esse culto, é que você, saindo daqui, diga: hoje eu aprendi o seguinte. Quando eu encontro uma criança na rua, geralmente perto do meio-dia ou de tardezinha, eu pergunto: o que você aprendeu hoje? Eu acho que é isso. O que nós aprendemos hoje? Me refiro não só ao culto, à leitura da Bíblia, ao culto em casa. O que nós aprendemos hoje? Porque esse aprendizagem nos capacita a prosseguir nessa jornada para que a nossa fé seja consumada, isto é, ela seja aperfeiçoada. E em seguida, então, o autor nos apresenta Jesus. Ele poderia começar por aqui, resolveu terminar por aqui. Ele descreve Jesus assim: em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. É um modelo de vida. A cruz era insuportável, não só pelo final, a morte, mas pela tortura. Jesus morreu torturado, do princípio ao fim, torturado com um julgamento absolutamente indecente, torturado por bofetadas e cortes, torturado por açoites que tinham na pontinha um ferro pontiagudo, ele suportou isso. E suportou a morte ao ponto de dizer: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Mas por que ele suportou? Por causa da alegria. Por causa do fruto que a sua morte na cruz geraria. Por causa do cumprimento da missão que a sua morte permitiria. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Estou lendo um livro, ainda não decidi recomendar-lhes, em que o autor, que não é cristão, devo dizer, descreve o que os romanos da era de Jesus faziam com os seus condenados, geralmente escravos. E a partir então de textos da época que ele cita, ele descreve o que era morrer na cruz. Sobretudo, para o romano, morrer na cruz era uma vergonha. Porque o romano cultuava a glória. Ele morria, às vezes, enfrentando um outro gladiador, mas a morte dele diante do César na arena era a glória. Eu morri, eu morro, mas morro com glória. Jesus morre, mas aos olhos humanos morre em vergonha. Mas ele, por causa da alegria que lhe estava proposta, diz o texto, não se importou com a vergonha. E o texto prossegue, agora quase igualzinho, Filipenses capítulo 2, verso 11. Está sentado à direita do trono de Deus. Uma imagem para dizer
que ele foi restabelecido ao papel de Senhor soberano do universo. E por último, o autor faz a seguinte recomendação, uma aplicação, portanto, diante disso tudo, gente, ele diz assim: pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, a fé tem primeiramente um sentido soteriológico, salvação. A fé em Jesus como autor e consumador de nossa vida, nossa existência, de nossa crença, é aquela que nos garante a salvação, não por nossos méritos, mas pela vergonha na cruz, vergonha aos olhos humanos, a alegria da cruz aos olhos de Jesus. Mas em segundo lugar, para que vocês não se cansem nem desanimem. O texto de Tessalonicenses que mencionou exatamente isto, as muitas razões que nós temos para desanimar. Nós temos muitas razões para desanimar. Nossa enfermidade, o conflito na família, na escola, as decepções, as tristezas, as dificuldades de ordem emocional, as injustiças. Todos nós somos desemprego, a falta de perspectiva, a saúde que às vezes não pode ser buscada pelo preço ou pela demora no atendimento. Nós temos muitos motivos para desanimar, mas só há um recurso para nós não desanimarmos, é nos apegarmos ao autor e consumador da fé. O que o autor está dizendo é o seguinte: vocês já foram salvos porque Jesus fez o sacrifício na cruz por vocês. Mas mais do que isso, eu quero que vocês se lembrem da vergonha dele e da alegria nessa vergonha. Imagine aquilo que vocês estão passando. Se compara àquilo que ele passou, então não desanimem, porque ele venceu e agora está sentado à direita do Pai. Não desanimem. Não se cansem. Não se cansem de crer. Não se cansem de confiar. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de ser íntegro. Não se canse. Mesmo que o crime compense, mesmo que a mentira cresça e voe, não se canse de ficar firme na verdade. Não se canse. Porque Jesus Cristo está sentado à direita do trono de Deus. Vou lhe pedir um breve exercício. Feche os seus olhos. Imagine o céu do jeito que você imagina. Eu imagino de um jeito, você imagina de outro jeito. Cada um imagina de um jeito. O Apocalipse, o livro, nos ajuda a imaginar. Imagine um pouquinho. Imagine que tenha um grande trono onde senta o Rei do Universo, o que julga todas as coisas, o que pode todas as coisas, aquele para quem nada é impossível. Imagine que à direita desse Deus Todo-Poderoso está Jesus Cristo, agora igualmente Todo-Poderoso, embora por escolha tenha passado pela vergonha da cruz e agora se encontra ali à direita, isto é, à direita querendo dizer todo o poder. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E Jesus está ali agora. O perdedor é agora o vencedor. O derrotado é agora de novo o Senhor do Universo. Aquele que disse, creiam em mim, agora está ali, na glória de todo o poder do mundo. E Ele nos diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês.
Meu irmão, minha irmã, então, que esta palavra de Deus ao nosso coração possa, dependendo de como você se encontre, lhe dizer que vale a pena crer, que vale a pena se alegrar, que vale a pena continuar proclamando o grande amor de Deus. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Que